Olá, boa tarde. Venho hoje fazer uma dinâmica para podermos refletir um pouco. Isto tem a ver com o quê? Isto tem a ver com algo que eu tenho escutado no YouTube, e não só, que as terapias são perigosas. Eu não acredito que as terapias são perigosas como as coisas à minha volta são perigosas. Nós, pessoas, podemos fazer com que as coisas se tornem perigosas se formos nós a usarmos como um instrumento para criar perigo para outras pessoas. Manipular, seja o que for, para criar um ambiente, uma situação de perigo em que põe outras pessoas em perigo, seja fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Vamos refletir sobre uma coisa. Existe um facto, ok? Qualquer coisa que aconteceu. Um acidente de carro, um exemplo. Vamos para algo de drama. Existe um acidente de carro. Existe o pensamento, a história sobre o acidente de carro. E existem as emoções relacionadas com aquilo que aconteceu, ok? Muitas vezes estes pensamentos, estas histórias narradas não correspondem exatamente àquilo que aconteceu ao acidente de carro, ok? Muitas vezes elas são distorcidas, são divergentes, porque muitas vezes vai ter a ver com aquilo que a pessoa está a sentir, com o foco, que foi importante para a pessoa. E cientificamente está provado, ok? Em relação a isso. E existe a emoção. Da mesma maneira, a emoção que vai estar relacionada a este facto, que é o acidente, vai ser diferente de pessoa para pessoa. É claro que vai haver pessoas que vão ter as mesmas emoções e vão ter pensamentos e ideias parecidas. É lógico, é natural, é normal. Ok. O facto nós não podemos mudar de maneira nenhuma. Houve um acidente de carro. Isso é certo. Agora, as causas, razões que levou ao acidente de carro, muitas vezes, são muitas. Porquê? Porque vai haver muita divergência de histórias, muita divergência de pensamentos, muitas distorções. Para podermos perceber o real, vai ter que haver uma investigação. E mesmo muitas vezes essa própria investigação não é 100% claro nem seguro de que realmente aquele acidente foi provocado por X, por Y, por Z, A, B e por aí vai. A ciência não é 100% clara. A ciência não é 100% segura. O que ela hoje diz, amanhã pode ser mudado. E nós temos isso ao longo da história. Nada é seguro. Tudo está em transformação. Tudo é mutável. Tudo mesmo. Da mesma maneira que aquilo que achamos impossível há décadas atrás, hoje em dia nós vimos que é possível. E a própria ciência dizia que não. Houve décadas atrás pessoas que sonharam, que tiveram visões, tiveram uma imaginação, que havia pássaros grandes no ar a voar. E a ciência dizia que não, que era impossível. E hoje temos aviões. Há décadas atrás diziam que era possível de haver telefones sem fio. A ciência dizia que isso não era possível, né? Hoje em dia temos telefones sem fio, temos net, temos televisão, ok? E temos um monte de coisas que antes a própria ciência dizia que não era possível e hoje é. Quem faz a ciência? Quem é que põe a ciência no ativo? São pessoas. É sempre pessoas. Tudo o que nós fazemos na vida, relacionamos uns com os outros e com pessoas. Nós relacionamos com pessoas. As opiniões são feitas através de pessoas. As emoções são feitas com pessoas. Tudo é sentido através das pessoas. Tudo o que acontece no mundo é com pessoas. Nós vivemos num mundo dito dual, onde existe escuro, onde existe claro, onde existe frio, onde existe calor, onde existe baixo, alto, esquerdo, direito. Isso quer dizer que isto é um mundo que vai haver opiniões para tudo e mais alguma. Uns vão dizer bem, outros vão dizer menos bem. E entre o bem e o menos bem vai haver outras ali intermediárias. Vai haver sempre, da mesma maneira que vai haver pessoas que vão dizer que as terapias prejudicam pessoas e vai haver outras pessoas que vão dizer que não, ok?
Existem provas, não são científicas, são provas de pessoas que fizeram terapias e tiveram excelentes resultados na sua vida, mudaram a sua vida, são pessoas mais saudáveis, são pessoas mais felizes, são as pessoas mais realizadas. Mas também existem pessoas que fizeram terapias e que se dizem que se sentem pior ou que não se saíram do lugar onde estavam, não mudou nada. Tem a ver com a terapia? Não tem a ver com a terapia? Vamos esperar que a ciência descubra isso. A ciência não vai justificar, a ciência não vai explicar tudo o que acontece no mundo. Da mesma maneira que a ciência não pode provar que existe Deus, da mesma maneira que ela não pode provar que não existe Deus. A ciência não pode provar que isto funciona das terapias, mas a ciência também não pode provar que as terapias não resolvem, que as terapias não ajudam, que as terapias não é auxílio para as pessoas. Está aí para quem quiser. Para quem quer fechar os olhos, que feche os olhos. Para quem quer ter os olhos abertos, tem os olhos abertos. Cada pessoa vai escolher focar naquilo que quer. Se quer acreditar que as terapias ajudam as pessoas a ter alguns resultados mais positivos, ajudam as pessoas a se tornarem pessoas mais saudáveis, a mudar a maneira de pensar, a mudar as suas emoções para algo que as faça sentir mais equilibradas e que faça com que o ambiente à sua volta seja mais equilibrado e saudável, isso vai depender de cada um, a escolha de cada um. O que não se pode dizer é que as terapias são perigosas. Uma faca não é perigosa sozinha. As terapias não são perigosas sozinhas. Uma arma sozinha não é perigosa. Um carro não anda sozinho. Para atropelar, mas um carro pode se tornar em algo, numa ferramenta perigosa. Pode atropelar pessoas. Mas o carro sozinho, não. A faca pode matar alguém. Foi a faca sozinha? Não. A arma disparou, foi sozinha? Também não. Para que o perigo exista, ok? Tirando a parte selvagem do animal, porque um cão pode, um leão, um tigre pode ser perigoso, tirando isso em nível de ser humano, as coisas criadas pelo próprio homem só tornam perigoso quando ele transforma isso em algo, uma ferramenta, um utensílio de perigo, para criar perigo e um ambiente perigoso para prejudicar as outras pessoas. E isso tem a ver com o ser humano, isso tem a ver com pessoas. Não tem a ver com a terapia. Não vamos dizer que a constelação familiar é perigosa só porque diz que por um amor cego, a mulher ou o homem pode sofrer um abuso, pode ser agredida, pode ser prejudicada, ter doenças, um cancro, só porque o amor cega a mãe ou pai, ou avô ou avó. Vamos um pouco mais além. A constelação familiar não é feita para ser entendida racionalmente. Há algo mais amplo e abrangente. Ela é ampla como abrangente. É como... Vamos dizer, mas isto é paradoxo. Exatamente. Se nós olharmos, as coisas são assim. Né? Muitas vezes nós olhamos de longe, vemos uma coisa, mas quando vamos para perto, vemos que é algo diferente. Por isso é amplo e abrangente. Preciso focar. Constelação familiar não é uma ciência. Há pessoas que falam em ciência. Sim, é uma dinâmica. Há quem muitas pessoas usam, é uma filosofia de vida. Porque podemos usar isso no nosso dia a dia. Mas a constelação familiar é... Até usei a palavra constelação, que a tradução correta devia ser colocação familiar. O que é isso? Colocação é colocar as pessoas nos seus lugares corretos em cada família, em cada sistema familiar. Que muitas vezes nós estamos nos lugares errados. Muitas vezes estamos no desequilíbrio porque nós estamos a exercer uma função no tempo e no espaço dito errado, desadequado. E a constelação familiar vem exatamente ajudar, a auxiliar. Ela não cura nada, ela não faz nada por nós. Ela vem auxiliar, vem nos dar uma hipótese ou mostrar outras hipóteses para que nós tenhamos um olhar, uma outra compreensão, mas não racional, mas sim sem julgamento, sem crítica, em que nós estejamos dispostos, abertos para aceitar aquilo que vem. E muitas vezes quando nós estamos nessa posição de aceitação, de compreensão,
A gente sente algo que... agora sim, compreendo. Mas é um compreender, não vem da mente, é um compreender do corpo inteiro. O corpo vem de dentro, mas preenche o corpo inteiro. É o cérebro, como os pés, tudo, engloba tudo. E nós sentimos, é como se as fichas caíssem, ok? E isso, a própria ciência, de momento, jamais poderá compreender isso. E para podermos compreender isso, só quem passa. Vai haver pessoas que vão conseguir compreender isso, vai haver outras não. Se a constelação vai ajudar toda a gente, ou se todas as pessoas vão ser ajudadas por tudo, pela constelação, não. Da mesma maneira, um medicamento pode prejudicar umas, pode salvar umas, como pode outras pessoas morrerem. É a mesma coisa que as cirurgias. Há pessoas que fizeram cirurgias, têm uma vida mais saudável, e outras que têm uma vida menos saudável, e há outras que morreram. É a mesma coisa, nós não podemos dizer que a ciência é melhor que a espiritualidade. São coisas diferentes, nós não podemos pesar coisas diferentes. Eu não posso dizer que a noite é melhor que o dia é melhor que a noite. Isso vai depender. Porque existe, a noite traz-nos alguma coisa que o dia não nos traz, e o dia traz-nos alguma coisa que a noite não nos traz. As nossas visões à noite são diferentes que as nossas visões durante o dia. A mesma coisa, a visão através da essência é diferente do que a visão através de espiritualidade, através das terapias, sejam elas holísticas, integrativas, sejam elas de todo o tipo que a pessoa quiser, energéticas, seja o que for. São coisas que não se pode meter no mesmo saco, a ciência. E as terapias ou a espiritualidade. São coisas. A terapia não quer dizer que seja espiritualidade. Na espiritualidade há que podemos inserir terapias. Porque as terapias não têm nada a ver com a espiritualidade. Nada mesmo. Espiritualidade são uma coisa, as terapias são outras, a ciência é outra, são coisas diferentes, mas que se podem englobar nas terapias, a ciência, a espiritualidade. Claro que podemos. Tanto que existem as terapias integrativas, são aquelas terapias que entregam um pouco da ciência e da espiritualidade. Que são aquelas terapias que ajudam a parte física, a parte mental e a parte emocional. Como é que eu digo? Se é justo dizermos que as terapias são perigosas, vamos pensar um pouquinho sobre isso. E vamos refletir naquilo que dizemos. Se um terapeuta, se um facilitador da constelação familiar pode pegar nessa dinâmica dita ferramenta sistémica, da visão sistémica, e pode usar para prejudicar as outras pessoas e colocar as outras pessoas em perigo, isso é possível? Claro que sim, mas não tem a ver com a terapia. Tem a ver com a pessoa que está a usar a terapia para o fim onde quer chegar. Mas não vamos dizer que as terapias são perigosas. Não são. Estou a falar através do vídeo, estou a fazer através do telemóvel. O telemóvel não é perigoso, mas eu posso pegar nele e jogar a cabeça de alguém e essa pessoa morrer. Isso quer dizer que o telemóvel é perigoso? Não. Mas eu fiz com que o telemóvel se tornasse uma ferramenta perigosa para que me trouxesse o resultado que eu queria. Trouxesse um fim, que certa pessoa morresse quando levasse o telemóvel na cabeça. Isso é um exemplo. E vai haver muito mais. Poderia haver por aí. Não vamos dizer que só a ciência que salva pessoas. Não. A natureza mostra exatamente isso. Olhemos para a natureza. O homem não inventa nada que já não tenha na natureza. O que o homem faz é criar algo melhor, desenvolver, fazer evoluir. Mas nada que o homem diga, esta invenção é minha, a natureza não tenha. As baratinhas com as antenas, Wi-Fi, elas conseguem comunicar umas com as outras. Quando existe perigo de um lado, a barata, antes de morrer, ela consegue comunicar com as outras para dizer que aquele local é perigoso. E como é que ela faz isso através das antenas? Wi-Fi. O homem criou, já existe na natureza. A barata copiou o homem copiou a barata. E tudo mais por aí. A ciência mostra, sim, coisas que aparecem a espiritualidade. Porque a ciência é algo objetivo. A constelação familiar é subjetiva. Não se pode, a ciência não pode